Olá, me chamo Paulo Henrique, sou aluno do curso de Ciências Biológicas à Distância da UES, Polo AB de Beberibe. Esse vídeo é referente à Bioação 2, da disciplina de Didática. Vai se tratar sobre um vídeo selfie, sobre análise de livros didáticos. Foi repassado para a gente os critérios de avaliação do PNLT de 2017 para Ensino Fundamental 2. E a gente deveria, após ler esses critérios, observar esses critérios, escolher um livro didático de ciências de qualquer série do Ensino Fundamental 2, o autor, a editora e editado dos últimos 5 anos, e analisar esse livro segundo os 5 critérios de avaliação disponibilizados para a gente em um arquivo. Então, o livro que eu vou analisar, que eu escolhi, é esse livro do 6º ano, Projeto Thales, Planeta Terra, autor Fernando Schneider, editora Ática, segunda edição, São Paulo, 2015. Tá? Então, primeiro critério. A obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas das ciências da natureza. Então, o que eu observei nesse livro? Segundo esse primeiro critério, o livro segue uma organização de conteúdo para que o conteúdo anterior sempre se torne um pré-requisito para o seguinte. Tá? Vemos que nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, que é sobre os termos básicos, os conceitos básicos de ecologia, eles vão servir para pré-requisito para outras unidades, outros capítulos. Como, por exemplo, T alimentar e cadeia alimentar não pode ser visto sem antes ver termos básicos de ecologia. Então o livro traz essa organização de conteúdo, para que haja uma maior efetividade na aprendizagem, e dá para perceber que o conteúdo está interligado. Isso é interessante de se dizer, porque o conteúdo realmente tem que ser interligado para que o aprendizagem seja gradativo. Uma observação é que em todo início de unidade existe um tópicozinho com questões, com indagações, chamado pontos de partida. Então acredito que esses pontos de partida são pontos traçados no início e que vai servir no final da unidade também para saber se o aluno assimilou e interligou esses conteúdos. Essas indagações que vão ser encontradas no início de cada unidade servem exatamente para isso, para que o professor saiba, aqui ponto de partida, o professor saiba se o aluno conseguiu assimilar o conteúdo, conseguiu entender o conteúdo, interligar toda a unidade. Tá? O próximo critério é: a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas das ciências da natureza com outros campos disciplinares. Sim, o livro possui essa articulação plausível referente à integração de temas e conteúdos de diversas áreas das ciências da natureza com outros campos disciplinares. A gente percebe que alguns termos, alguns mais técnicos, por exemplo, no capítulo 4 de Geologia tem alguns termos que não são entendidos pelo público do 6º ano, mas que vem logo em cima o significadozinho todo contextualizado. Então sim, a obra articula essa integração entre a disciplina de ciência da natureza e outros campos disciplinares. Próximo critério é se a obra articula conceitos, informações e procedimentos de forma correta e atualizada em textos escritos e atividades e imagens. Sim, o livro possui uma linguagem bem fluida e objetiva, pelo que eu pude observar lendo. Ele usa conceitos atualizados, inclusive eu pude confirmar isso no capítulo 4, que basicamente fala de noções de geologia, de acordo com a linguagem do 6º ano. E
principalmente um texto complementar na página 51, que tem a teoria sobre a tectônica de placas. Esse é um termo correto, tectônicas de placas, mas já vi em alguns livros, sites bem renomados, livros, que eles usam ainda o termo teoria das placas tectônicas, que é um termo errado, né? Ou seja, ele se atentou em colocar os termos certos, mesmo que isso não faça muita diferença. Isso é bem bacana também. Quanto às imagens, a maioria é eficaz, a maioria atualizada. São simples de se entender, a maioria, os esquemas ali são autoexplicativos. Tem procedimentos corretos, do mesmo modo acontece com as atividades que são sugestões do livro. As questões são pertinentes, dá para se entender pelo público e são bem elaboradas e efetivas para o aprendizado do aluno, para que ele assimile realmente o conteúdo. No próximo critério diz que a obra apresenta temas de estudo, atividades e linguagens adequadas ao seu público. Então, como eu falei anteriormente, o livro tem uma linguagem bem fluida e isso é mais um ponto positivo para o livro, para o autor. Ele possui uma linguagem menos técnica, a leitura não se torna cansativa com essa linguagem mais fluida, além de trazer objetividade no que ele escreve, né? Se ele fala que a onça é carnívora, ali acabou. Então não fica tipo aquela subjetividade, é bem objetivo no seu conteúdo, naquilo que ele quer passar. E isso facilita o professor alcançar os objetivos que ele traçou para aquela aula, ou seja, uma linguagem de fácil assimilação, de fácil aprendizagem, de fácil interpretação, tá? Dando para notar que o autor também pensou em inserir uma linguagem de fácil entendimento para o público. Então ele pensou em todos os pontos referente à linguagem, tá? E o último critério é se a obra apresenta textos, escritos, atividades e imagens que colaboram para o debate sobre as repercussões. Então sim, os textos são escritos de forma nesses critérios que apresentam tanto os textos escritos, as atividades, as imagens, os esquemas. Temos que pensar todos eles como elementos de um conjunto. Esse conjunto tem que estar em harmonia. Se um estiver defasado, por exemplo, uma imagem estiver muito antiga, um modelo não aplicável, uma atividade difícil, textos com uma linguagem bem técnica, então os debates serão difíceis, né? Levantar debates com o livro como ferramenta de apoio. Mas a gente vê que nesse livro do Fernando Schneider, que todos os elementos se encaminham para um único objetivo, né? Que é o entendimento, né? A efetivar o aprendizado do aluno de maneira simples, estimulando o pré-requisito, os conhecimentos que o aluno tem. É por isso que, sim, o livro colabora para debates sobre as repercussões, debates atuais. Então é isso, eu espero que tenham gostado do meu vídeo e até a próxima.